Cultura com o professor Dr. Henrique Borralho, que falará acerca das africanidades na literatura maranhense, Gonçalves Dias, Trajano Galvão e Agon Timé. E para coordenar os trabalhos, chamamos o professor Dr. José Neres. Estou aqui. Estão me ouvindo, Dino? Não. O som está chegando aqui. Não sei se a imagem está chegando, mas creio que o som esteja bom. E Dino e demais convidados, fico muito feliz com a presença de todos. E Henrique Borralho também, meu grande amigo, colega, fico muito também feliz com sua presença. E saibam que é sempre bom, sempre agradável receber em um evento dessa envergadura um intelectual como Henrique Borralho, um dos grandes nomes da nossa cultura moderna, contemporânea. E eu vou fazer uma breve apresentação do professor José Henrique de Paula Borralho, breve, porque o seu currículo é bastante extenso e isso tomaria bastante tempo. Então, vamos dizer somente o essencial sobre o nosso convidado, que é graduado em História pela Universidade Federal do Maranhão, é mestre também em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é doutor também em História pela Universidade Federal Fluminense e tem pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão e coordenador do programa de pós-graduação em Letras, também da UEMA. É editor da revista Outros Tempos, autor e coautor de diversos artigos em revistas científicas e tem diversos trabalhos publicados em livros como autor, coautor ou organizador. E desses tantos trabalhos, vamos destacar aqui alguns que são essenciais para quem gosta da literatura e quem precisa ler um pouco mais sobre nossa cultura e nossa história. Então, o livro Versura, em sua versão de ensaios, o livro Versura também, numa outra edição, com poemas, contos e crônicas, e também o livro Literatura, Filosofia, História e Outras Linguagens, e também é essencial ler de Henrique Borralho, Terra e Céu, de Nostalgia, e também Uma Atenas Equinocial. Esses dois últimos livros são dois livros essenciais para quem queira conhecer a história da literatura maranhense no século XIX, começo do século XX. Então, Henrique Borralho, seja muito bem-vindo, nós estamos aqui para ouvir seu grande conhecimento a respeito desse tema. E o Grupo Gelma agradece a sua participação desde agora. A palavra é sua, Henrique. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos e a todas. Eu fico extremamente honrado, extremamente feliz por ter sido convidado para fazer essa conferência de abertura de um evento tão importante, de um grupo tão importante como esse, como o Gelma, que discute literatura maranhense muito a sério. Não me sinto à altura do convite, realmente eu não me sinto à altura. Eu acho que outras pessoas, né, poderiam perfeitamente fazer esse trabalho, mas já que me foi conferida essa oportunidade, eu fico muito grato. Essas figuras que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, né, que já me acompanham há tantos anos, meus amigos Dino, né, meu amigo Zé Neres, né, pessoas que eu tenho um maior respeito, maior admiração, pelo trabalho que fazem, né, na condição de professores, e também de pesquisadores sobre literatura. Alinda Barros e os demais integrantes desse, volto a dizer, desse importante núcleo, né, para a literatura e a cultura maranhense. Bom, dito isso, esse agradecimento, que eu volto a dizer, me sinto muito honrado e espero pelo menos contribuir de alguma forma para algum tipo de reflexão. Eu quero crer que o convite, né, que me foi feito tanto pelo Dino como pelo Zé Neres, tem a ver com essa minha atual fase, já não é tão atual, né, já não é tão nova, que é a minha inclinação sobre a literatura africana de língua portuguesa, que eu tenho me debruçado nos últimos anos, né, para pensar essa interface entre a literatura africana e como ela contribui para a literatura brasileira e vice-versa, né, porque, na verdade,
foi a literatura brasileira quem primeiro contribuiu para a literatura Cabo Verde, para a literatura africana, em específico, em especial, a literatura de Cabo Verde, mas também a de Moçambique e também a de São Tomé e Príncipe, que agora eu tenho me debruçado. Por que eu escolhi Gonçalves Dias, Trajano Galvão e Agostinho? Por uma questão que eu considero de uma síntese, né, de uma ideia dessas relações da africanidade em três figuras coetâneas, no caso do Gonçalves Dias e do Trajano Galvão, e depois, né, da figura da Agostinho, que no fundo também contribuiu para essa concepção. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o século XIX é, por excelência, o século de dois processos, né? Uma é da construção da identidade nacional. Uma das, né? Já que ela é reconfigurada no início do século XX, depois ela é reconfigurada na metade do século XX, e ela entra numa nova fase no final do século XX. E hoje está em crise, né? Quer dizer, a identidade é um processo semovente, né? A identidade é um processo simbiótico, de mutação constante. Mas, quer queiramos, quer não, a primeira construção, né, a primeira construção de nossa identidade, ela foi feita lá no século XIX. E por quê? Porque ela tem a ver umbilicalmente com as relações de formação do Estado Nacional, né, por um lado, e, consequentemente, o Estado, ele necessita, né, o Estado, ele precisa de um arcabouço, né, para sustentar a sua discursividade, né, também o seu aparelho, né, do ponto de vista das construções das relações e políticas públicas. Ela não pode ser só uma questão administrativa, mecânica, ela tem que incentar relações... só um instantinho, gente, que minha bateria está acabando, eu vou colocar o carregador. 2 minutinhos. Desculpa, eu tinha esquecido de carregar o notebook. Né? Então, o que você tem aí? Você tem um processo, né, de construção do Estado que ele não pode ser feito a fórceps. É isso? Ele tem que ter uma legitimidade, ele tem que ter uma receptividade, ele tem que ter um elemento de sustentação. E essa sustentação foi feita pela literatura. Ela não foi feita pela história via HGB, tá certo? Que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que, na verdade, demanda duas figuras importantes, né? Que são os historiadores românticos, germânicos, e Spix e Martius. Ou seja, o romantismo é um grande movimento, de refusão ao iluminismo, ao racionalismo, né? Exagerado, exacerbado do iluminismo, e ele se apropria das questões que estão relacionadas ao racionalismo, mas tenta comungar com um sentimento. Então, isso primeiro acontece na Alemanha, né, ou seja, a origem do romantismo, com Humboldt, e depois com o Ranke, e depois se espraia para a música com Goethe, para a música com Beethoven, Mozart, vai para a música vai para a literatura com Goethe, né? Ou seja, dá todo aquilo que nós chamamos de escola alemã. Quer dizer, e há uma repercussão indiscutivelmente desta escola alemã, né? É uma escola literária alemã, com repercussões no Brasil, né? E com repercussões em nossa concepção historiográfica, porque para se inventar uma nação, e a Alemanha não era uma nação no século XIX, tal como a Itália, você precisa de elementos, né, que subsistiasse uma ideia de uma germanidade. Então, quem inventa a Alemanha, né, ou seja, eles vão buscar
as características do arianismo, depois do germanismo, né, até chegar numa ideia de uma germanidade do 19, para fazer frente em relação a outras nações. E a história, indiscutivelmente, alicerçou, amalgamou, e a literatura também. Ora, este modelo vai se configurar, né, no sistema historiográfico alemão, que influencia o positivismo francês, que influencia, né, também as relações historiográficas do Brasil. Então, o IHGB era um órgão importantíssimo, ligado diretamente ao gabinete do imperador Dom Pedro II, que demanda a perspectiva de confecção de uma história. E haviam dois projetos, né? Dois projetos. Um projeto é o projeto historiográfico de João Lisboa, sobretudo na configuração do Jornal do Timo, e um outro projeto é um projeto historiográfico do Adolfo Van Hagen. E aí, o HGB, ele tem uma postura muito ambivalente, né? Ou seja, ele exalta a figura de João Lisboa enquanto jornalista, porque uma nação precisa de imprensa, e ele é indiscutivelmente o nosso grande jornalista no século XIX, né? Mas rebaixa a sua configuração enquanto historiador, subsumissa a sua participação, porque a perspectiva historiográfica do Lisboa é uma perspectiva de crítica, enquanto a perspectiva do Van Hagen, ela é ufanista. O Jornal de Timo fala de guerra. O Jornal de Timo, ele fala de revolução, ele fala de contraposição, ele fala de aniquilamento, né? Ao passo que o Van Hagen constrói a perspectiva inclusiva, né, idílica desse país. Então, nesse processo, você exalta ele enquanto jornalista, porque precisa, né, das configurações dele enquanto um grande jornalista, mas reduz a configuração dele enquanto historiador, simplesmente silenciando. Não é combatendo João Lisboa, é simplesmente não falando, que é uma forma de você não dar visibilidade, né, a uma figura de alguém, é simplesmente você silenciando tudo aquilo que ele fala. Ora, qual é o papel de Gonçalves Dias sobre isso, meu primeiro personagem? Gonçalves Dias, ele é um pardo, tá certo? Ele é pardo. Isso, para o Império, tem grandes implicações, né? Tem grandes implicações o fato de o Gonçalves Dias ser pardo. Por quê? Porque se nós estamos no processo, né, de configuração de uma identidade nacional, a identidade nacional ela precisa de um povo, né? Ela precisa ela precisa de uma cara, ela precisa de uma identidade. E nesse exato momento, né, ou seja, nós estamos discutindo qual seria a identidade do povo brasileiro. Que identidade é essa? Ou seja, há um grande circuito, né, de discussão sobre isso. Bom, a primeira perspectiva é de que nós seríamos rei-nós. Tanto é que a ideia que se tem no 19 não é de brasileiros. Essa nomenclatura ela é da segunda metade do século XIX. A configuração é brasilienses, dando a configuração de que nós seríamos rei-nós nascido em solo americano. Mas isso vai ser refutado. Por que isso vai ser refutado? Porque a ideia de ser rei-nol em solo americano, ainda que absorvendo os elementos da religiosidade, da literatura e da língua, e do escopo civilizacional, isso contrasta com uma ideia de que a independência se faz refutando meu antigo algoz, que é Portugal. Então, você absorve valores brancos, né, patriarcais, machistas, do que é um ser homem branco no século XIX, absorvendo os valores da religião católica, da língua e da literatura, né, já que esse conceito de civilização não está ligado ao conceito de civilização em alemão, mas civilização em francês, ou seja, os alicerces que dão sustentação a uma cultura, a uma ideia de cultura, né, e a cultura letrada participa desse bojo, né? Então, você absorve os valores, pode parecer contraditório, mas não é,
Você absorve os valores do catolicismo, da língua e da literatura, mas deixando de fora a semi-euforização de ser português em solo americano. Isso serviu até a primeira metade do século XIX, mas na segunda isso não vai servir, porque, indiscutivelmente, a perspectiva que se vai construir na segunda metade do século XIX, não é mais de ser um reinol em solo americano, mas de uma potência regional, né? Uma potência americana em solo. Ou seja, a ideia de que o Brasil é um império, características, entre aspas, próprias. Como é que Gonçalves Dias participa disso? Bom, conta uma pequena historinha, né? O Gonçalves Dias é um ilustre desconhecido em território nacional até 1945. Ele é um ilustre desconhecido. Ele só começa a ter visibilidade quando Alexandre Herculano publica na Revista Universal Lisboense, em 1945, um artigo bombástico chamado O Nascimento da Literatura Brasileira, os cantos iniciais de Gonçalves Dias. Ora, quem é Alexandre? Ninguém mais, ninguém menos do que o maior crítico literário português. Ele é tão importante que quando você vai no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, está toda a dinastia portuguesa, de 1210, né, quando se constrói o Condado Portucalense, até 1915, quando se faz a Revolução da República. Estão todos os grandes reis, toda a dinastia portuguesa, com exceção de 3 figuras. Camões, por motivos óbvios, né, o nascimento do novo português, da língua portuguesa e do verso português. Está presente Alexandre Herculano e Pessoa. Quer dizer, a concessão, veja bem, olha como se comunga política, língua e literatura. Eu sempre faço questão de enfatizar isso. Não há uma dissociação entre política e cultura, dentro desse aspecto da literatura. Porque no grande mausoléu dos grandes reis de Portugal, ao longo de 1000 anos, né, só há 3 concessões. Todas as 3 concessões estão ligadas à literatura. Friso, né, Camões, Alexandre Herculano, ou seja, o poeta por excelência, inventor da língua portuguesa, o crítico literário português, indiscutivelmente o grande poeta português, ou o segundo grande poeta português depois de Camões, mas enfim, né? Então, há uma concessão. É como se a política se rendesse ao simbolismo da cultura literária. Quando esse artigo é escrito, ele cai como uma bomba em Portugal e cai como uma bomba em Brasil. Por que ele cai uma bomba em Portugal? Porque naquele momento já era um momento de disputa, de discussão entre o parnasianismo e o realismo português. De um lado, Feliciano de Castilho, parnasiano por excelência, do outro lado, Antero de Quental. Ora, quando os cantos iniciais de Gonçalves Dias, né, são publicados, Antero de Quental faz elogios, né, à figura do Gonçalves Dias, dizendo: vejam e olhem para a nossa antiga colônia, Brasil. Eles estão produzindo uma literatura mais importante ou melhor do que a nossa, né? E aí, Feliciano de Castilho responde dizendo: a literatura de Gonçalves Dias, ou a literatura brasileira, só enche os olhos, né, de figuras deletérias, pobres literariamente, como Antero de Quental. Ou seja, esse realismo português, na verdade, só enche os olhos de antigas colônias, que não têm cultura literária nenhuma. Isso vai ter uma reação quando for falar de Trajano Galvão. Então, eu vou reservar isso que é chamado de questão Coimbran, tá? De questão Coimbran, quando eu for falar de Trajano Galvão. Qual é a perspectiva do Gonçalves Dias? Bom, Gonçalves Dias começa a ser extremamente ovacionado nos jornais fluminenses, ou seja, ele, de repente, cai como uma luva para o projeto político do Império Brasileiro, certo? E é bom que se deixe bem claro.
Eu não vou aqui entrar na discussão da teoria literária sobre genialidade, ou sobre recepção, ou estética da recepção. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou apenas falar que uma coisa não elimina a outra. A genialidade de Gonçalves Dias foi apropriada por uma questão política simbólica do Império Brasileiro, que precisava amalgamar e encetar uma série de discussões políticas, sobretudo no campo cultural, porque a nação precisa ser inventada. Então, se você tem a antiga metrópole, Portugal, reverenciando na figura de Alexandre Herculano o que ele chamou de o nascimento da literatura brasileira, perceba que ele deixa de fora aí Afonso Guimarães, ou seja, perceba que ele deixa de fora a primeira geração romântica, perceba que ele deixa de fora os Árcades, né? Ou seja, ele está dizendo que somente após Gonçalves Dias você tem efetivamente uma literatura brasileira, né? Efetivamente, somente a partir de Gonçalves Dias é que você tem uma literatura brasileira. Então, isso para o Império foi extremamente interessante, porque ele começa a ser muito reproduzido nos jornais fluminenses, os cantos iniciais passam a ser os poemas mais reproduzidos pelo Império Brasileiro, mas existe uma coisa extremamente complicada nisso tudo. Não se toca na condição de cor de Gonçalves Dias. Há um processo de embranquecimento da figura do Gonçalves Dias. Não por dizer que ele é branco, mas exatamente por omitir que ele é pardo. Né? E aí entra uma outra coisa que reafirma esse meu argumento. Então, por isso que eu estou falando de simbiose entre Gonçalves Dias, Trajano Galvão e Agottimer. Quando ele é destacado para representar o Comitê de Etnologia, para fazer um estudo profundo, né, da realidade do interior do Brasil, Gonçalves Dias é também um etnógrafo. Não no sentido da etnografia do século XX e do século XXI, mas ele é um etnógrafo, ou seja, ele faz, sim, um trabalho, né, de uma sociogênese, né, ele faz um trabalho da perspectiva das dimensões culturais e, sobretudo, étnicas dos povos indígenas no Brasil. Amando de quem? Amando do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tá? E ele é pago por esse trabalho. Ora, todo esse trabalho estabelecido por Gonçalves Dias, do que eu vou chamar aqui de um relatório etnográfico, ele é silenciado também. Ou seja, ele não aparece, né, na configuração do edifício de uma etnicidade brasileira que mescla questões da africanidade, mas, sobretudo, questões do nosso indianismo, né, ou das questões que envolvem a configuração indígena. Ou seja, se exalta a perspectiva da poeticidade da figura do Gonçalves Dias, né, não se exaltando a sua configuração, digamos, enquanto a sua condição de cor, enquanto o seu biotipo, né, e também o debate e os trabalhos que ele fez em cima, né, da pesquisa etnográfica sobre a condição brasileira, e indiscutivelmente ali estavam presentes, ainda que em menor grau, a condição escravizada no Brasil, né, também não aparece. E por que não aparece? Porque não é importante para o Império Brasileiro, naquele momento, dar uma visibilidade para a condição negra no Brasil. Por quê? Porque se nós estamos no processo de configuração da identidade nacional, e volto a dizer, importa
os elementos do escopo da civilização europeia, como o cristianismo, como a língua portuguesa e como a literatura. Mas não interessa tanto ser chamado de português em solo brasileiro. Mas também não interessa, né, ser chamado de negro. O brasileiro não pode ser o negro. Porque o negro, ele é um desalmado, né? Ele é aquela figura que é marcado pelo símbolo de Caim, né? Ou seja, ele é o amaldiçoado, que tem o estigma da demonização por ser africano, relacionado com a condição de cor atrelada ao trabalho. A escravização inventou a cor, né? É isso que a gente está colocando, a maldição de Cã, né? Ou seja, ele é subalternizado em sua condição, em sua excelência, porque ele está vinculado a um trabalho compulsório. Né? Não esqueçamos que, nesse momento, há uma passagem de trabalho enquanto labor, né? Trabalho enquanto maldição, por ser o jugo de Adão, e trabalho enquanto vivificação dos elementos burgueses. Esse é o momento de passagem, né? Então, o brasileiro não pode ser o negro, porque ele está sob a maldição de Cã, porque ele não tem alma, e porque, ainda que não tenha alma, ele é influenciado pelas questões da religiosidade vinculadas à demonização, né? Por conta do Exu, por conta dos orixás, ou, se eu quiser pegar na perspectiva da dalmeniana ou abomeniana, dos voduns, né? Esse contato com que se tem relação. Então, não pode ser um negro. Mas também não pode ser um indígena do 19. Por que não pode ser um indígena do 19? Porque o indígena do 19 está sendo massacrado. E, nesse aspecto, eu critico a figura do Gonçalves Dias, porque ele faz um trabalho etnográfico muito importante, né, no Brasil do século XIX, mas ele omite que, nesse exato momento, na sua terra natal, que é o Maranhão, está havendo um confronto, né, das duas frentes de ocupação do território maranhense, já que da província, né? A frente de ocupação do norte, que vem de São Luís, e a frente de ocupação do sul, que vem de Goiás, da Bahia, chamados Caminhos do Gado, para fazer uma alusão à grande figura da Socorro Cabral, Pastos Bons, né, que estão acaixotando, né, os grupos indígenas, encurralando, através de guerras justas, para o centro maranhense, para o Médio Mearim, sobretudo na construção das grandes colônias, Leopoldina, Imperatrizense, onde há um maior massacre. Ou seja, o massacre indígena, ela começa no século XVII, com as guerras justas, né? Mas ela vai se intensificar ao longo do século XVIII, e ela vai ter o seu desfecho final no século XIX, né? Ou seja, as guerras justas são para enfrentamento dos grupos indígenas. As guerras do século XIX são para o estabelecimento de colônias de povoamento. Então, Gonçalves Dias tem notícia, sim, do assassinato de Tremizés e Pobzés, na região central, mas ele se omite, né, nessa perspectiva. Então, nesse aspecto, o Gonçalves Dias é exaltado quanto grande poeta, se omite a sua configuração de cor, ele é pardo, e indiscutivelmente não se dá visibilidade para os trabalhos e para o debate que ele faz quanto à questão tanto indígena quanto africana no Brasil. Então, a minha primeira inflexão o Gonçalves Dias interessa enquanto intelectual, mas não interessa enquanto intelectual negro-pardo. E não interessa enquanto configuração de alguém que se volta para os elementos que naquele momento não interessavam ao Império Brasileiro. Porque a seta que aponta para Gonçalves Dias é de uma exteriorização.
Ou seja, é na perspectiva de invenção do Império Brasileiro. Não é o caso da figura do Trajano Galvão, que é a minha segunda personagem aqui. É o contrário. Como o Trajano Galvão, a sua inflexão é para dentro em todos os sentidos. Ou seja, ele não está preocupado com os debates nacionais, ele não está preocupado com a identidade nacional, ele sabe que ele nunca será um Gonçalves Dias, ele sabe que ele nunca será um grande intelectual, um grande literato, tanto é que ele rejeita vários cargos, inclusive o de professor do liceu, mas ele se beneficia de sua condição familiar, por ele ser sobrinho de políticos, de juízes, e ele vai administrar uma fazenda em Itapecuru, uma fazenda de escravizados. Por que, embora coetâneos, a perspectiva de Gonçalves Dias, encapsulada pelo Império, é uma, e a perspectiva de Trajano Galvão, pela inteligentícia maranhense, é outra. No fundo, pelos mesmos motivos. Né? Ao Império Brasileiro não interessa uma africanização da literatura brasileira, e a elite maranhense não importa um de seus representantes versando sobre aquilo que ele faz. O que ele faz, Henrique? Por que você escolheu o Trajano Galvão? O Trajano Galvão é o responsável pela criação de uma literatura maranhense. Essa é a minha tese. Eu falo muito rapidamente isso no meu livro, uma Atenas Equinocial, mas, para mim, os 4 pilares da literatura maranhense são Maria Firmina dos Reis, silenciada pela historiografia literária, Trajano Galvão, Francisco Dias Carneiro e Antônio Marcos Rodrigues. Né? Esses 4 fundam a literatura maranhense no 19. No 19. Né? E por que Trajano Galvão, ao lado de Maria Firmina dos Reis, é um dos inventores de uma literatura maranhense? Porque Trajano Galvão, o que ele está fazendo? Ele está olhando para a condição do escravizado. Certo? Eu não vou poder adentrar aqui, teria que ser uma conferência específica sobre o Trajano Galvão. Henrique, acho que ele saiu, caiu a conexão dele. Acho que é a internet, professor. Deve ter falhado. Só aguardar um pouco. Professor, não estou conseguindo abrir minha câmera de jeito nenhum. Eu acho que vou tentar entrar e sair de novo. Ó. Certo. Henrique. O Gerlane está no livro dele, tá? Apenas Equinocial. São essas questões sobre a configuração desses grandes escritores que estão aí na base da literatura maranhense, né? Gonçalves Dias, Trajano Galvão, Maria Firmina dos Reis e outros tantos que ele citou aí. E não só nesse livro, né, mas... Vamos lá, Henrique. Voltou. Desculpa, peço perdão, gente. O Trajano está fazendo o quê? O Trajano, ele está... uma coisa emblemática, não vai dar para eu explorar aqui, eu só tenho 1 hora, né, peço que diga o
pelo meu tempo, mas há duas questões ambivalentes sobre o Trajano. Quando ele constrói toda uma poética que eu chamei, na minha tese de doutorado, de poética negra, né? Enfim, poética sobre escravização, enfim, é porque depois de Maria Firmina dos Reis, é o primeiro que olha a condição do escravizado, né? Positivando. Mas por que é emblemático? Porque, no fundo, é um olhar de um homem branco. É como se ele estivesse tutelando a condição escravizada. Tá? É como se ele estivesse tutelando a condição escrava. Eu vou deixar a crítica para depois. Vamos primeiro falar da positivação do Trajano Galvão. Ainda que branco, homem, proprietário de uma fazenda de escravizados, é inegável e de uma coragem, né? Uma coragem. Na metade do século XIX, você tem alguém que constrói uma poética, Nurajan, Calembola, né? Crioula, né? Que constrói uma poética falando das questões culturais, religiosas e também sexuais das condições de uma província que, naquele momento, é demarcadamente a província com o segundo maior contingente de sujeitos escravizados do país. Depois do Bill Arud, né, 50, quando a interrupção do tráfico internacional, que no Brasil se estabelece uma lei chamada Eusébio de Queiroz, o Maranhão passa a ser o maior exportador de escravizados para outras províncias. Bom, se passa a ser o maior exportador, há duas leituras sobre isso. Primeiro, porque é muito pobre, tem que vender. Segundo, porque tem um contingente de escravizados muito grande, né? Vai abastecer, o Maranhão vai abastecer as outras províncias de sujeitos escravizados. Então, porque era pobre, há uma derrocada do sistema agroexportador, por um lado, mas por outro lado é porque há um contingente muito grande, né, de escravizados, porque foi uma província muito opulenta, né? Basta ver Alcântara, em que as pessoas mandavam suas roupas serem lavadas em Lisboa, para você ter o grau de opulência da aristocracia. Ora, Nurajan, Calembola, Crioula, são versos que tentam estabelecer, de uma certa forma, uma alteridade com a condição escrava, né? O que é emblemático, porque ele é o, digamos, um administrador do próprio trabalho escravizado, da qual ele está positivando poeticamente, né? Quer dizer, quer dizer, é uma coisa ambivalente, né? Quer dizer, de um lado, ele sustenta e vive dessa condição de ser um sujeito, de ser um senhor, né? De escravos, de escravizados, mas por outro, ele tá poetizando essa condição ao falar do massacre, né, ao falar da humanização. Ou seja, o Trajano, depois de Maria Firmina, é o primeiro que está dizendo que o que está ali não são objetos, não são trabalhadores, são pessoas, né? É uma poética negra. Eu diria até mais do que Maria Firmina, porque Maria Firmina não adentra nessa subjetividade, né? Ela denuncia Gupeva, tanto em Gupeva como Úrsula, mas ela não adentra nas filigranas como o Trajano, porque o Trajano ele se dedica à construção de uma poética, né? De uma poética negra, né? Ou sobre negros, porque é um outro debate da teoria literária que eu não vou poder entrar aqui agora, a gente pode discutir isso depois. Se é uma poética negra ou uma poética sobre os negros. Isso é uma questão para a gente debater. E também, de uma certa forma, por conta disso, o Trajano também é silenciado,
dentro do edifício da grande literatura brasileira. Por isso que ele não vai fazer parte lá do Parnaso Maranhense, por exemplo. Ele não vai estar presente. Né? Ele não aparece. Ele não aparece porque ele rejeita essas configurações da pós-opografia, né, das relações políticas entre as grandes figuras, né? Mas ele não aparece também porque não é interessante perceber alguém que exalta a condição da qual os seus pares, os literatos, enfim, são funcionários públicos também, né? São intelectuais, que têm relações com o Estado brasileiro e que, portanto, também comungam e silenciam sobre a condição de cor no país. O Trajano, ele é tão importante porque ele vai participar de duas obras fundamentais, Três Liras, né? E depois A Casca da Caneleira. E aí eu vou retomar a questão Coimbra. Quando eu falei lá atrás, no começo de nossa conversa, que o debate entre Feliciano de Castilho e Antero de Quental teve repercussão no Brasil, uma das províncias que responderam a Feliciano de Castilho foi o Maranhão, através da obra Casca da Caneleira. O que é a Casca da Caneleira? A Casca da Caneleira, em certa forma, liderada pelo Trajano Galvão, é uma resposta à configuração da literatura brasileira em apoio ao realismo português contra Feliciano de Castilho. Ou seja, é uma forma de dizer, nós temos inteligência, nós temos vida própria, nós não dependemos de vocês, e para mostrar a nossa potência literária, nós vamos reunir aqui 11 escritores e vamos colocar uma pitada só, né? Um pouquinho do que cada um tem feito. Então a Casca da Caneleira reúne, entre eles o Trajano Galvão, a figura poética, né, de 11 grandes escritores maranhenses. Né? Então, a esse conjunto, né, da poética negra de Trajano Galvão, de Três Liras, de Casca da Caneleira, nós podemos, grosso modo, chamar isso de sertanejas, né? Porque o olhar do Trajano não está voltado para a capital, São Luís. Está voltado para o interior do estado. Desculpa, província. Né? Uma das poucas vezes que o Trajano se volta para a capital é numa série de artigos que ele publica no publicador, chamado O Nariz Palaciano, e também A Crônica Parlamentar. É uma das poucas vezes que ele se interessa sobre a capital. Isso é uma outra coisa interessante, né? Quando você fala de literatura maranhense, o foco sempre é São Luís. O escopo sempre é São Luís. O olhar sempre é para São Luís. Mas em Maria Firmina dos Reis, Trajano Galvão, Francisco Dias Carneiro e Antônio Marcos Rodrigues, o olhar não é São Luís. O olhar é o interior da província. As gentes, né, que se formam ali. É uma outra forma, né, de confecção desse processo. Tanto no Nariz Palaciano como na Crônica Parlamentar, que ele vai publicando em forma de séries, é o único momento que ele se desvia, né, é o único momento que ele se desvia do interior, né, do interior, e se volta para a capital, mas para fazer a crítica à noção de urbanidade, à noção de decência, à noção de política que se fazia na província maranhense. Ou seja, olha o olhar extremamente visionário, né, do Trajano Galvão. Quer dizer, quem é a figura no 19 que fala
contra os seus próceres? Quem é? Né? Quer dizer, quem é a figura que vai... porque, no fundo, muitos dos parlamentares eram também literatos. Eram figuras de expressão. Né? A Regina Godofredo tem uma chamada Por Onde Deus Não Amou, ambientando em Codó. Ó, que legal, informação nova aqui para mim. No final do século XIX. Interessante. Obrigado, Regina. Está no século XIX, né? Ele está falando lá na metade, né? Então, mas interessante essa tua observação. Quer dizer, é um olhar contra a capital que vai, inclusive, fazer insurgir o que nós chamamos de República das Letras dos Sertões. Não vou poder falar aqui agora, mas é o grupo de literatos que se forma em Grajaú e em Partos Bons, na metade do século XIX, pedindo a separação da província. Ou seja, esse elemento esse movimento separatista não é do século XX. Esse elemento de separação é da metade do século XIX, exatamente por essa construção que se faz a partir de São Luís. E o Trajano Galvão, tá bom, querida, e o Trajano Galvão, ele está olhando para a província, ele está olhando para a questão campesina, né? A questão campesina, ele está olhando para as condições de sociabilidade e, indiscutivelmente, falando da herança africana. Talvez isso seja a coisa mais importante de Trajano Galvão, pelo menos para a minha perspectiva, e é por isso que ele me influenciou a estudar literatura africana, porque quando eu fui estudar a poética negra, ou a poética sobre os negros, né, ele evidencia e potencializa essa condição, né, esse olhar sobre a africanidade de uma forma positiva e não negativa, como até então, no Brasil do século XIX, nós tínhamos. Tino, eu tenho quanto tempo? Você ainda tem mais uns 15 minutos para depois a gente partir para as discussões. Então eu vou ter que pular e vou ter para a Gautier. Qual é a relação que se faz com a Gautier? O que a Gautier tem a ver com isso? Né? Esse romance que eu organizei a tradução, inédito em língua portuguesa. Por que eu coloquei a Gautier? A Gautier está no mesmo escopo que Gonçalves Dias, Trajano, só que por outras razões. É porque a Gautier já é a inflexão do fim do processo que se inicia com Gonçalves Dias, com Trajano, porque é uma mudança da perspectiva cultural maranhense. Eu vou contar rapidamente para poder situá-las. A Gautier é uma rainha do Abomey, né, depois Daomé, atualmente Benin, né, e ela era uma pantera, ou seja, ela faz parte de toda uma escatologia da religiosidade do Daomé. Ou seja, ela é uma descendente direta de uma matriz de panteras, que são as grandes mulheres portadoras de um culto ao que deu origem ao próprio Abomey, ao próprio Daomé. Ela é casada com Angoglo, que era um grande rei expansionista, que saqueia a sua vila, participa inclusive da morte da sua própria mãe, o seu esposo saqueia, e leva a Gautier, ainda uma adolescente, para ser uma de suas tantas esposas, né? Já que, nesse momento, o reino da Daomé permitia a poligamia masculina, né? Então ele tinha várias esposas, dentre elas a figura da Nana Gautier. Dessas várias esposas, ele tem um primeiro filho, que é o Angoglo, que após a morte dele, né, o Adad-Ozan, que é o primeiro filho do rei Angoglo, assume o império, né, assume o grande império do Daomé. E como ele considera a Gautier uma ameaça, porque ela é uma pantera, ou seja, ela é a legítima representante do reino do Daomé, ou seja, ele considera, pela liderança religiosa
e também política que a Agoutimé tem sobre as Agogins. As Agogins são as grandes guerreiras que haviam no reino do Daomé. Ou seja, existia um exército feminino chamado de Agogin, as mulheres Agogin. E a Agoutimé tem uma grande liderança sobre as Agogins. Então o grupo considera ela uma ameaça, né? Pelo seu carisma, por ela ser, por excelência, aquela que incorpora Zomuduno. Zomuduno é, na verdade, um ancestral guerreiro que cuida do reino do Daomé, e por ela também receber Legba, né, que entre a cultura dos Nagôs é um orixá, ou seja, em Daomé, a cultura do Vodum, né, ele é um Vodum, ele é o que seria o Exu para os Nagôs, né? Então, ela tem representante de duas grandes entidades, né? Zomudum, o Senhor das Águas, né? A grande ancestralidade dos Voduns do Daomé, e Legba. Então, por isso ele é uma ameaça. E por isso ele é uma ameaça. Porque o Anglogo, o Dadadozan, vai dizer que é preciso começar a se combater esses elementos do que ele vai chamar de feitiçaria. Isso é um outro elemento novo na figura do Anglogo. Porque é a primeira vez que ele vai fazer um combate à ancestralidade africana do Daomé. Então, ela é presa, fica 5 anos na prisão, e ela se torna aliado do antigo e ex-aliado do Anglogo, que é o Xaxá, o Francisco Félix de Souza, que foi o maior comerciante de escravos, né, de escravizados, para o Brasil no século XVIII e século XIX. É o maior comerciante baiano, e como ele vai cobrar uma dívida do Anglogo, ele também é aprisionado. Na prisão, o Xaxá, Francisco Félix de Souza, conhece a Agoutimé e promete se vingar do Anglogo e torná-lo Guezô, ou seja, aí sim, o filho de Agoutimé, com Anglogo, o futuro reino do Daomé. Quando o Anglogo toma conhecimento disso, ele não pode matar Agoutimé. Ele já escravizou, que é um absurdo, né? Mas ele não pode matar a rainha. Então o que ele faz? Ele manda ela como escravizada para o Brasil. Primeiro para a Bahia e depois para o Maranhão. Ora, Agoutimé funda aqui a Casa das Minas, em 1811. Ou seja, é o primeiro terreiro jeje do Brasil, anterior aos próprios territórios da Bahia. Que relação isso tem a ver com o Trajano Galvão, com Gonçalves Dias? Total. Quando a Agoutimé chega no final do século XVIII, início do século XIX, ela faz uma composição, através da Casa das Minas, dos elementos da identidade regional, através do tambor de crioula e do Meu Boi, né? Ou seja, ela entende que a grande configuração cultural do Maranhão está vinculado à cultura popular, né? A cultura popular. E isso tem um peso decisivo para a literatura maranhense no XIX, porque a Atenas brasileira, por mais que os novos atenienses tentassem soerguê-los, não logra sucesso, né? Quer dizer, os 4 gênios da geração do grupo maranhense já estão mortos, todos eles morreram em 68, 67, né? Gonçalves, Odorico, João Lisboa e Sotero dos Reis, né? Quando Gonçalves Dias morre, é uma hecatombe, mas não só no Maranhão, mas no Brasil, né? Morre o grande poeta nacional, tanto é que os versos dele vão fazer parte do hino brasileiro, já na República. As tentativas de soerguimento da Atenas, elas vão malogrando ao longo do século XIX. Né? A primeira geração que vai para o Rio de Janeiro, né? Raimundo Correia, né? Aloysio e Arthur, Aloysio expulso por causa do mulato, né? Humberto de Campos, Graça Aranha, Coelho Neto, todos se vão, né? Não fica ninguém aqui. Para fazer sucesso, você tinha que ir para o Rio de Janeiro.
para ser reconhecido como literato nacional, você tinha que ir para a República das Letras. E os maranhenses estão indo para o Rio de Janeiro. A geração que fica é a geração que vai se ocupar do espaço público, né? Manuel de Bittencourt, Fran Pacheco, Antônio Lobo, que são os fundadores da Academia Maranhense de Letras, né? E do IHGM também. Né? Então, mas esse esforço não consegue dar conta do restabelecimento dos grandes pilares da literatura maranhense que contribuíram para os grandes pilares da literatura brasileira. Então, nesse momento, por isso que eu considero a Gautier tão importante, há uma guinada, há um esforço de parar de olhar para a condição escravizada, africana, negra no Maranhão, como um elemento deletério, né? E há uma composição da intelectualidade maranhense dizer assim, esta Atenas, ela está sendo revitalizada. Ela não é mais os grandes alicerces da cultura nacional, da literatura nacional. A Atenas, ela está metamorfizada, né, pelos elementos poéticos, literários, mas também por conta do papel da cultura popular na formação do Maranhão. Ou seja, já no início do século XX, mesmo com a perseguição dos terreiros, né, pela polícia, e foram muitas as perseguições, já no início do século XX, você já tem os primeiros discursos de que Atenas agora é uma Atenas negra, ou seja, que a força do Maranhão não morreu por conta dos pilares da literatura maranhense e brasileira. Né? A força do Maranhão, olha a simbiose aí, né? A força do Maranhão está diretamente vinculada ao grande papel do Maranhão. No 19, foi a construção da literatura brasileira, né, a participação disso, já no final do século XIX, com a figura da Casa das Minas, porque tinha muitos festejos, né, ainda que a polícia perseguisse, enfim, a grande configuração do Maranhão, ele se desdobra pela capacidade da reestetização, vinculado àquilo que durante todo o século XIX foi perseguido, né? Foi duramente perseguido, que era a religiosidade africana. Então, a Casa das Minas e a figura da Gautier no 19 não está única e exclusivamente vinculada às questões dos voodoos, né? Ou seja, da prática da cultura africana no Maranhão. Não. A grande importância que se faz para a Casa das Minas é porque ela é indiscutivelmente, quando você compara, por exemplo, os folhetins de João Francisco Lisboa, está lá o Bom Meu Boi. Festa Nacional dos Remédios, está lá o Bom Meu Boi, está lá o Toba de Crioula. Mas olha como ele fala. Né? Ele fala com uma crítica, com ela de desdém. Ou seja, já estavam presentes lá, na metade do século XIX. O Bom Meu Boi participava do grande festejo Nossa Senhora dos Remédios. Estava lá. Né? Estava lá. No entanto, a sociedade fazia de conta que não existia. No final do século XIX, ela não consegue mais dizer, né? Ela não consegue mais dizer que não existe, né? E como os arautos, é o que sempre ressalto em minhas falas, uma questão de pertencimento que está ligada diretamente à identidade que vem de princípio. Quer dizer, a grande questão, quer dizer, como a Atenas, né, não se retoma, né, os prógnos, a condição da primeira geração, ou até mesmo da segunda, e a terceira não sai da expressão local, a única chance, então, para a intelectualidade maranhense é começar a ver, então, o que nos restou. O que nos resta é olhar para o Maranhão e entender o que ele tem, indiscutivelmente, de força de sua evocação. Isso é tão importante porque a geração da primeira metade do século XX vai fazer o quê? Vai se reconfigurar a literatura maranhense, num grupo chamado de Grupo da Malvedaria Guanabara.
porque é uma reestetização do nosso conto, com Sarney com o Norte das Águas e Marimbondo de Fogo. É a criação, invenção e olhar do nosso folclore, com Domingos Vieira Filho e Odílio Costa Filho. Né? É uma nova poética com Camilo Castelo Branco, né? É um novo romance com Luci Teixeira. Ou seja, é tanto que essa geração, quando ela chegou ao poder em 66, ela diz, é a poesia no poder, o discurso deles é muito claro, nós estamos reestilizando, né, e reinventando aquilo que o século XIX, de uma certa forma, não olhou na primeira metade, começa a enxergar, quer dizer, olhou com Trajano Galvão, né? Trajano Galvão olhou, Maria Firmina olhou, Francisco Dias Carneiro olhou, Antônio Marcos Rodrigues olhou, né? Olhou. Mas eles não são os pilares, porque não interessava olhar, percebê-los, enxergá-los, né? Mas com a força da Casa das Minas no final do século XIX, e com a perseguição policial, né, muito forte, não dá para dizer que o Maranhão não seja isso. Então, a reconfiguração política, intelectual, literária no Maranhão do século XX está diretamente vinculado a esses elementos. Porque do embranquecimento de Gonçalves Dias, certo? O porquê que Trajano Galvão e Maria Firmina dos Reis apontam esse caminho, porque eles são iniciadores desse processo, e porquê que é pela força da religiosidade e da cultura popular de uma casa de terreiro, Gege, no final do século XIX, é que vai ser a grande virada, né, para a positivação da condição negra no Maranhão no século XX. Obrigado. Muito bem, Henrique. Palavras muito lúcidas, profundas, sobre três figuras que nos enchem de orgulho. Né? Mesmo Gonçalves Dias, com essa reparação que você fez, mas a gente sempre lembra, né? E você já me ensinou isso várias vezes, que Gonçalves Dias era um funcionário do Império Brasileiro. E segundo Foucault, há sempre uma ordem do discurso. Aquilo que nós temos a liberdade para falar e aquilo que a gente não pode falar. Né? Então, Gonçalves Dias, a gente entende que, por estar atrelado a esse poder, esse imperial, não poderia, certamente, escrever nos jornais abertamente sobre essa concepção do negro, né? Ele seria excluído desse sistema, né? E o grande Trajano Galvão de Carvalho, que você já orientou trabalhos magníficos de dissertação de mestrado. Eu tive o privilégio de ler esses trabalhos e que é uma orientação perfeita. E essa figura, Agotime, que eu sempre gosto de pronunciar desse jeito, né? Acho que a primeira vez que eu ouvi o nome dela, grudou em salões importantes da minha memória afetiva e ficou com essa pronúncia, né? Agotime. E eu não consigo pronunciar de outra maneira que não seja essa pronúncia. E não consigo colocar esse N aí depois na segunda sílaba, não sei, ficou gravado na minha cabeça. E que é uma figura importantíssima, né, pela trajetória dela, sabe, Henrique? Eu acho que não é hora de lamentação, mas a gente precisa sempre lamentar em alguns pontos, né? Hoje é dia de se celebrar, mas a gente precisa, às vezes, reconhecer o que nós estamos aí falhando para tentar melhorar, né? Eu acho que essa figura da Agotime já há muito tempo tem reclamado um filme, um longa-metragem para a gente acompanhar. Dino, me permite só um parênteses aqui? Vai lá. Eu fui assistir A Mulher Rei, né, um filme hollywoodiano, enfim, maravilhoso, problemas, mas maravilhoso, e eu me deparo que o filme A Mulher Rei é sobre Guizot e Agotime.
Quer dizer, o filme abre, já o rei Guizhou, depois do trono, depois de ter destroçado Adad-Ozan, o irmão, a primeira frase do filme dele, né, é: procurem pela minha mãe incansavelmente. Ou seja, o filme, ele não pega a ida da Gotime para o Maranhão. Ele já pega, o filme começa com a Gotime, com Guizhou, assume o trono, né? Quer dizer, logo que ele assume o trono, e ele designa, né, aos seus próximos a seguinte coisa: não, a primeira fase do filme é: não voltem aqui sem a minha mãe, procurem minha mãe. E o que de fato ele fez? Ele passou todo o reinado dele procurando por ela. Mas enfim, só um parêntese. O outro é Gonçalves Dias. Será que nós vamos morrer, Rick? E a gente não vai conseguir ver um filme sobre a vida de Gonçalves Dias que não seja apenas documentário, mas que seja realmente um filme, um longa-metragem, assim como muitas outras pessoas tiveram, e que merecido, né? Merecido. O que é que a gente precisa fazer para que a gente possa entender isso? Então, a pergunta que eu te faço aqui é o seguinte, né? Esse debate sobre a questão do Maranhão, essas pedras fundamentais, eu queria que você falasse um pouquinho também, né, dessa relação de Trajano Galvão e Maria Firmina dos Reis, que dialogam sobre a questão do negro, mas você já disse aí ainda há pouco que é uma visão diferente, né? Você não vê que, da mesma maneira que Maria Firmina dos Reis, o Trajano Galvão antecipa essa discussão que vai ser feita no Brasil na década seguinte? Eu acho, Dino, mais, né? Eu acho que a Maria Firmina e o Trajano, porque, de novo, né? Por que se exalta Castro Alves? Sério, uma coisa não elimina a outra, né, Dino? Quer dizer, eu hoje sou completamente da literatura, né? Não sou mais da história, mas assim, quer queiramos, quer não, eu estou sempre porque preciso pegar as reflexões historiográficas, né, históricas, para poder também entender a literatura, então não me desprendo completamente. Mas veja, por que interessa ao Castro Alves? Né? Por que interessa o Castro Alves e não Maria Firmina dos Reis e Trajano Galvão? Bom, primeiro que Maria Firmina é negra, mulher. Eu não posso nem dizer maranhense, porque o Maranhão é muito importante no século XIX. Certo? Não posso nem dizer assim, porque era maranhense. Isso não cabe para o Maranhão. Isso não, fique bem claro aqui, que essa pejoração não cabe, porque o Maranhão é muito respeitado no século XIX. Muito. Né? Quer dizer, os trabalhos de José de Alencar são publicados na tipografia do Fritz, pela Mena de Matos. Né? Nós temos uma atividade tipográfica imensa aqui, apesar de que já entra em decadência econômica. Né? Então, não posso nem dizer por ser Maranhão. Não, isso não cabe, seria um anacronismo. Mas por ser mulher e negra, sim. Isso é indiscutível. Por ser mulher e negra, sim. Né? E aí o que acontece? Existe todo um processo de silenciamento dos literatos que são homens brancos que vão dominar a Associação Tipográfica Maranhense, liderado por Antônio Henriques Leal, a Associação dos Escritores, né? Ou seja, aqueles que detêm os acessos públicos e patrocínio das obras, isso é indiscutível, Então, não interessa uma mulher, já que mulher nem escreve no 19, né? E uma mulher negra falando da condição escravizada. Quanto ao Trajano, há um incômodo em relação a ele, porque ele faz parte dessa pleiade. Ele é filho de promotores, enfim, ele transita, né? Estuda em Recife, né? Quer dizer, passa por Portugal, quer dizer, ele é uma figura, mas ele é uma figura destoante. Então, resultado, é como o Frederico Dias Correia, né? Que vai ser motivo de ódio,
né, do Antônio Henrique Leal, porque o Frederico Dias Corrêa sai muito cedo, né, e vai para Recife, e de lá começa a criticar o Maranhão. Então aí ele se sente mais confortável porque ele é alijado do panteão maranhense. Ele é alijado, né, ele não aparece. E ele se pergunta, por que eu não faço parte disso? Bom, porque eu não sou amigo do Antônio Henrique Leal, né, eu não faço parte dessa pleiade. O Trajano é próximo do Antônio Henrique Leal. Mas é uma situação de cômodo, porque assim, eu tenho um aliado, né, eu tenho uma figura inteligentíssima, né, brilhante, mas que está fazendo uma crítica ao nosso establishment, né, aquilo da qual a gente desfruta. Né? É uma situação incômoda, entende? É incômodo, porque se hoje é incômodo, imagina no século XIX. Né? Apesar de que há uma diferença entre o século XX e o século XIX. Os debates eram muito mais acalorados no XIX, porque a configuração dos partidos, o conservador liberal, era muito acirrada. E a disputa pela ocupação do espaço público, né, e do poder público também era muito acirrada. Bom, começava com os gabinetes, né, lá do Império, quando o gabinete era destituído, era toda uma briga para quem ficava com os cargos, de presidente de província, de promotor, de juiz. Era uma disputa caninana, né? Era uma disputa odiosa, porque é a mesma coisa que acontece no interior do Maranhão hoje em dia, né? Um grupo político assumiu o poder, você já sabe que sua família que foi oposição e perdeu, todo mundo vai perder os cargos, né? Essa prática do século XXI era lá do XIX, ela é lá do XIX, né? Hoje sob o escopo da democracia, mas no interior do Maranhão é assim, né? São dois grupos políticos, alguns têm nome de animais, jacaré, lagosta, não sei o quê, perere, pararó. E quando o jacaré assume, a minha família está ferrada porque todo mundo vai ser demitido. É uma perseguição. Antigamente era com exoneração. O que os prefeitos hoje fazem é deslocar, se for um professor, uma professora, desloca para a zona rural. Agora, se for comissionado, é demissão mesmo. Mas se for concursado, desloca para a zona rural. Então, eu acho, Dino, sinceramente, que há uma interface entre Maria Firmina e Trajano, porque eles estão apontando para aquilo que o Império Brasileiro só vai começar a discutir na década de 60. 10 anos depois. 10 anos depois. Né, os debates abolicionistas, eles começam em 60. Tem aqui alguma outra coisa, mas na década de 40, 50, como fizeram Maria Firmina e Trajano Galvão, é uma coisa assim como Maria Firmina explode, e explode por quê? Bom, explode porque hoje você tem uma representatividade de mulheres negras na escritura, na literatura. Carolina de Jesus, né? Conceição Evaristo, mas também nós tivemos a ascendência de duas grandes escritoras africanas, né? A Chimamanda Adichie e Paulina Chiziane. Né? Quer dizer, então o resultado tem uma coisa que é engraçada engraçada não, trágica, né? A Maria Firmina escreve na metade do século XIX, é silenciada até 55 em Panorama da Literatura Maranhense, do meu queridíssimo, a família dele está super magoada comigo, mas no Maranhão nós precisamos aprender a separar as coisas. Eu tenho o maior orgulho de ter sido discípulo de Mário Meireles. Não existe história do Maranhão sem Mário Meireles. Mário Meireles é, depois de Gonçalves Dias, o maior historiógrafo maranhense. É preciso que as pessoas entendam uma coisa, pelo amor de Deus. Estou cansado de apanhar aqui nesse estado. Porque as pessoas têm dificuldade de entender as coisas. O Mário Meireles é um gênio da historiografia maranhense, mas ele era um positivista, ele era um conservador. Eu não estou dizendo que ele não produziu um volume de pesquisas que sustenta até hoje os trabalhos históricos do Maranhão. A questão é que, quando ele vai para Panorama da Literatura Maranhense, o que ele diz, Dino? Uma nota
Maria Firmina dos Reis é uma medíocre poeta. E o que nosso queridíssimo João Moraes faz 20 anos depois em Apontamentos da Literatura Maranhense? Você sabe disso, Dino. Ele repete os mesmos argumentos de Mário Meirelles e diz, em uma linha, Maria Firmina dos Reis é uma medíocre poeta. O João Moraes repete Mário Meirelles. Repete Mário Meirelles. Né? Quem muda esse panorama é uma figura que você conhece, tu como um brilhante pesquisador maranhense que conhece muito bem, chamado Nascimento Moraes Filho, que escreve um artigo que desenterra, 150 anos depois, a figura que o Maranhão fez questão de esquecer. Então, Nascimento Moraes Filho, e não é à toa, ele é filho do Nascimento Moraes, aquele mesmo de Vencidos Degenerados, aquele mesmo da fundação da Academia Maranhense de Letras, ou seja, Nascimento Moraes Filho, embora seja um iconoclasta, um revolucionário, peitou a Alumar, foi pra porrada, enfim, foi odiado, né, perseguiu a oligarquia Sarney, criticou a oligarquia Sarney, né, mas vou dar a palavra para a Adriana, mas o Nascimento Moraes Filho, que também era um conservador em 45, quando ele funda o Centro Cultural Gonçalves Dias, vira um iconoclasta 40 anos depois, né? E talvez por ele ser ou ter virado uma pessoa não grata na cultura maranhense, ele vai lá e desenterra a Maria Firmina. 85, Dino. 85. Quando é que ela vem à tona? Nos últimos 7 anos. Só agora ela começa a ser estudada. Só agora que o Brasil toma conta. Por quê? Porque, na verdade, agora interessa para a literatura brasileira, né, ter uma mulher abolicionista, né? Não estou criticando, não. Pelo contrário, eu estou elogiando. Eu estou dizendo que por que a literatura brasileira não atentou para o que Nascimento Moraes Filho disse em 85, Dino? Essa que é a pergunta. Entendeu? Quer dizer, Maria Firmina é a mesma da metade do século XIX. Mas por que o artigo de Nascimento Moraes Filho passou incólume e ninguém olhou? E aí, nesse momento, que eu, mesmo sendo da área da teoria literária, eu recorro à sociologia da literatura, né, para fazer a crítica à literatura, ou seja, os elementos apontados hoje já estavam presentes no Nascimento Moraes Filho, já estavam lá, mas ninguém olhou, porque não interessava olhar naquele momento. Agora interessa. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com Trajano Galvão, né? Eu acho que vai acontecer, ele vai aparecer no cenário nacional, mas infelizmente vai acontecer quando quem? Quando alguém de um doutorado em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Um grande professor nacional, de renome nacional, for para uma flip, né? Ou escrever um artigo, né? E falar de Trajano Galvão. Aí o mundo vai ver. Porque eu fico pensando em coisa. Manuel de Barros já não era genial no Sou Nascedouro? Era. Manuel de Barros já era genial? Agora, e se o Milor Fernandes não descobre... É por isso que as pessoas precisam entender o que é literatura e o que é repercussão. Manuel de Barros já não era Manuel de Barros do seu primeiro livro? Era. Mas se não fosse Milor Fernandes escrever na Folha de São Paulo, primeira capa, assim, rasgando elogio para o Manuel de Barros, ele seria conhecido nacionalmente? Não. Eu acho que a gente pode também inserir outros nomes nisso, mas vamos ouvir a Adriana. E antes da Adriana, só te dar uma alfinetada também, que é o seguinte: teu mestre, o que repetiu o Mário Meirelles, ainda contestou esses textos aí do Nascimento de Moraes Filho, tá? Dizendo, o que ele está falando aí não tem muito valor, não, tá? Vamos, o teu mestre. Vamos lá, Adriana. Eles eram inimigos, né? Bom dia, queridos. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, mas vamos lá. Eu sou fã de carteirinha de Henrique, né? E é sério, fã de carteirinha, que passaria a manhã toda ouvindo Henrique e não abusaria.
E o recorte que o Henrique trouxe para nós foi perfeito. Agora, Henrique, eu acho que tu já até respondeu, mas essa questão do Trajano Galvão, né? Ele ainda está no esquecimento, Trajano Galvão. Porque tu fizeste um recorte, né? Gonçalves Dias, a gente sabe que tem todo o apogeu nacional. Maria Firmina, dias atrás aí, foi totalmente esquecida. E quando se fala de Trajano Galvão e do Francisco Dias, né? Francisco Dias Carneiro e o Antônio Marques Rodrigues, ainda estão esquecidos para a literatura nacional, nessa questão da literatura afrodescendente? É conhecido só no Maranhão? Com certeza. Dos três, o mais conhecido é o Trajano, né? Porque o Neres aqui está dizendo, eram primos. De fato, Neres, eles eram primos, tinha esquecido disso, eles eram primos, né? Mas com problema de relacionamento. O Neres é sempre brilhante. O Trajano dos três é o mais conhecido, Adriano, né? Porque aí eu volto, eu faço a crítica, mas eu também sempre faço elogio, né? Quer dizer, o Jomar Moraes, ele é uma figura muito importante, porque ele corrigiu muitas obras, ele é editor, né? Ele faz da academia um lugar de reprodução das obras clássicas, né? E inéditas e desaparecidas do século XIX. Então, ele publica sertanejas, publicou Três Liras, né? Enfim, ele fez esse trabalho de reedição que eu acho que a academia deveria retomar seriamente, né? Essas grandes obras que caíram desapareceram, né? Então, o Trajano, ele é, dos três, o mais conhecido. Porque o Livro do Povo foi reeditado 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Não, acho que 3, 4 anos atrás. O Livro do Povo foi reeditado, mas, Três Liras também, né? Mas eu acho que já precisa de uma nova edição, porque eu acho que já desapareceu de novo. Mas o cenário nacional, ninguém conhece Trajano Galvão, Antônio Marques Rodrigues e Francisco Dias Carneiro. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Henrique, só outra... Bom, só com um detalhe, como também, fique bem claro, como também ninguém conhecia João Lisboa como historiador, a não ser quando Maria de Lourdes Mônaco Janotti, professor da USP, publicou uma tese de doutorado chamada João Francisco Lisboa, jornalista e historiador. Ou seja, de novo, uma professora da USP, que era ninguém mais, ninguém menos do que Maria de Lourdes Mônaco Janotti, quer dizer, a figuraça, né? É como seria na história algo na filosofia como Arthur Janotti, enfim, ou Marilena Chauí, assim, o Janotti, na década de 80, é a grande historiadora brasileira, né? Conhecidíssima. Então, quando ela publica, ela também volta os olhos para o Lisboa historiador, porque o jornalista todo mundo conhecia. Como o Yves Devrient, que é bisneto de Aloysio Azevedo, também publica uma biografia sobre Aloysio Azevedo. Não é que ele não tivesse sido conhecido no século XIX, mas também ele é calado, né? Quer dizer, ele fica um pouco apagado. Quando o Yves Devrient publica Aloysio Azevedo, Vida e Obra, que hoje é uma grande referência sobre ele volta a ser estudado, né? Pelo mesmo motivo que o Humberto de Campos, que superou Coelho Neto, inclusive, né, em termos de... Ele não recebe a alcunha de o príncipe da prosa brasileira, mas ele é mais lido do que Coelho Neto, até a abertura dos... não é Caderno Secreto, livro secreto. Me ajudem, por favor. Livro secreto, Caderno Secreto, não. Obras Escondidas. Me lembra aí o título da obra. Não lembro também. Peraí.
que é o que ele disse, é para ser daqui a pouco eu me lembro. O Humberto de Campos diz... Diário Secreto. Diário Secreto. Ele disse, ele morre em 38, né? Ele morre de hiperplasia... 1934, né? Ele morre da hipófise, né? Hiperplasia da hipófise, é a glândula pineal exaltada, morre com o berço tudo lascado, tudo inchado. E ele disse, em 50, esses diários precisam ser lidos publicamente. No centenário de nascimento de Machado de Assis. E o Brasil para, em 50, para ler o Diário Secreto. E quando abre, o que é? A devassa dos amigos de Humberto de Campos. Que é uma grande decepção. Aliás, eu acho que eu sou reencarnacionista, né? Eu acho que Humberto de Campos já reencarnou, não sei onde, mas onde ele estiver, ele deve ter muito arrependimento do que ele fez, porque ele vira a grande figura literária nacional para ser a grande figura odiada no cenário nacional, porque ele fala mal de todo mundo. E ele foi tão perverso, isso não elimina ele como uma figura de um grande literato, porque ele queria, no fundo, abafar o centenário de Machado de Assis. Ele queria criar um escândalo tão grande, tão ególatra que ele era, ele queria, na verdade, que todo mundo falasse do diário e não do centenário de Machado de Assis. O tiro saiu pela culatra. Sabe o que aconteceu? A academia, depois que os livros dele são esgotados, isso foi em 50. 1950. Você sabe quando que as obras de Humberto de Campos foram reeditadas? Pelo Instituto GEA, há 10 anos atrás. Eu vou repetir. Olha como a literatura é perversa. Quando ela quer exaltar, ela exalta. Quando ela quer massacrar, ela simplesmente silencia, né? Então, resultado, desde 1950, que nenhuma obra de Humberto de Campos é reeditada. Por quê? Porque existe um pacto na literatura, né? Ou seja, essa figura anátema, amaldiçoada, que falou... Gente, ele atacou João do Rio. Mas ele atacou, sabe quem, Dino? O nosso Viriato Correia. Que era o grande amigo dele e que fica decepcionado quando, nos Diários Secretos, ele espizinha, né? Ele publiciza intimidade de Viriato Correia. Então imagina, né, para o grupo, citando Bourdieu, né, essa noção de campo que se tem, o que significa você ter um aliado, amigo, político, enfim, tudo, né, que depois nos Diários Secretos revela a sua intimidade. Só que eu acho, gente, que está na hora de recuperar Humberto de Campos, porque assim, os Diários Secretos não são Humberto de Campos. São uma infeliz decisão egóica que ele tomou. Mas a pergunta é, até quando alguém precisa ser amaldiçoado? Até quando alguém precisa ser estigmatizado? Henrique. Gente, que é a internet. Nós temos alguns minutinhos, né? Eu queria só ressaltar... Pode falar. É porque eu fui na Flip, né, 2022, e a nossa homenageada, Maria Firmina dos Reis. Eu senti na pele lá, né, observando a Flip, e como o Henrique acabou de falar, como fica para quem está na região sudeste, e quem estudou Maria Firmina Nascimento Moraes Filho, e eu não vi em nenhuma mesa principal que eu falo, as que você estava ali no apogeu, a discussão dos nossos maranhenses que estudam Maria Firmina. Eles estavam isolados, né?
E uma grande problemática que eu vi foi a cidade de Guimarães, foi prefeito, foi todo mundo para a Flip, e lá eles se reuniram para apresentar o filme, e nem sequer esse filme foi apresentado. Né? Como o Henrique falou, quando eles querem exaltar, depende de quem, o nome de quem, para poder ter a divulgação e ter seu apogeu. Eu vi isso na Flip, né? Conseguir um espaço não é fácil. Ficou para quem, Maria Firmina? Para quem estava estudando, USP, fulano, cicrando. Parece que quem teve uma oportunidade ainda foi o Agenor, se eu não estiver enganada, Agenor Gomes. Mas os demais, silenciados, que estudou Maria Firmina no Maranhão. Henrique, esse é um problema sério, né? Mas eu volto a propor que nós façamos um trabalho de não deixar completamente com que esses autores sejam esquecidos. Humberto de Campos tem textos memoráveis sobre comédia, sobre reflexão da vida, aquele texto sobre o brinquedo roubado, que está lá no livro de memórias, o texto Cajueiro, o amigo de infância, que está em memórias, são textos memoráveis, eu volto a dizer, mesma coisa eu Viriato Correia, eu não vou conseguir aceitar isso nunca, que um aluno do ensino médio de Itapecuru-Mirim termine os 3 anos do ensino médio, logicamente, ensino médio, sem ler nada de Viriato Correia. Como é que um aluno de Pirapemas termina o 3º ano e alguém vem me dizer, não, mas professor, o livro didático, olha, tá aqui, ó, não tem Viriato Correia, como é que eu vou trabalhar Viriato Correia para os meus alunos do 3º ano, do 2º ano? Não tem. Quer dizer, em pleno século XXI, um professor se escravizar ao livro didático, que é preparado no eixo Rio-São Paulo, e como você disse ainda há pouco, né, há uma ordem de se selecionar quem deve e quem não deve figurar no cânone. Então, Astolfo Marx não é lido aqui em São Luís do Maranhão, que não está no livro didático. Viriato Correia é outro, Humberto de Campos não está, porque tem que ser um cânone, e o professor querer se escravizar, se acorrentar a um discurso, quer dizer, e a liberdade do professor levar para a sala de aula um texto magnífico para ser lido em Itapecuru-Mirim, porque ia falar do Rio Itapecuru-Mirim, que é o texto Zé Boi. Termina com uma briga, exatamente como aconteceu, e eu acho que dezenas de vezes, né, pessoas brigando dentro do Rio Itapecuru, ali com uma correnteza imensa. Então, a gente precisa dessa tarefa de levar esses autores que estão aí massacrados pelo sistema da canonização literária para as nossas escolas. Né? Esse é um fato. Gente, rápido. Mas pode falar. Rápido. Quero fazer uma fala rápido. Por que não começar pelas graduações? Porque a maioria vão se tornar professores. Eu estou no curso de pós-graduação, mestrado ESP, e aí incentivei alguns alunos a participarem do GELMA, né? Inclusive uma amiga minha se inscreveu. Aí tem alguém que estuda literatura infantil, eu falei de Viriato, não conhecemos, não sabemos nem quem é. Então, assim, eu vejo que também há problema na graduação, ninguém sabe quem são esses escritores, Trajano, não sei quem, fulano, cicrano, beltrano, porque se esse professor foi influenciado na graduação com essas leituras, urge que esse professor quebre esse cânone e tenha coragem de levar para a sala de aula, porque eu levei Viriato uma vez que eu não conhecia nem Viriato, porque o EMA colocou Viriato para leitura como obra para a prova do PAS. Mas, caso contrário, eu não sabia quem era Viriato e passei pela graduação. Eu vejo que há problema também em relação às graduações na apresentação dessas obras. A gente não pode deixar esses caras serem massacrados. É muito fácil, fulano, ciclano, beltrano, é rapidinho. Então, vou fazer também, rever, né, essas grades, ver esses nomes para poder que a gente possa resgatar e não deixar serem silenciados.
Muito bem, vamos ouvir a Silvana, Henrique, antes aí de você tomar a palavra. Então, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar aos organizadores do evento, na pessoa aqui do meu queridíssimo amigo Dino, e parabenizar também o Henrique por esta fala instigante e importante para que se possa dar visibilidade a poetas muito, muito significativos para a literatura maranhense, como Trajano Galvão. Em relação ao que a Adriana, você colocou aí, né, da importância de nós levarmos a literatura maranhense para a graduação. Eu não sei se você, na sua época que você fez graduação, se você fez na UEMA, mas o currículo de letras da Universidade Estadual do Maranhão mudou. E hoje nós temos a disciplina Literatura Maranhense no currículo. Eu creio que na UFMA também deve ter, porque o Dino faz um trabalho muito importante lá na graduação. E foi justamente essa necessidade de que os nossos alunos pudessem conhecer, uma vez que os livros didáticos, eles apenas aclamam aqueles escritores que fazem parte do cânone literário, né? O cânone, ele precisa, sim, ser dilatado, e cabe a nós, com as nossas pesquisas, com o estudo desses escritores invisibilizados, possam ser trabalhados em sala de aula. Então, eu sou professora de literatura maranhense do campus da UEM, em que eu trabalho, e a gente faz um trabalho, né, pegando os escritores considerados neoclássicos e românticos, a gente começa ali e tem trabalhado, sim, com esses escritores. Vamos ouvir o Henrique. Não, eu só tenho a agradecer, assim, acho que foi um debate riquíssimo, né, acho que a gente tá avançando, está caminhando muito, né, nos últimos anos. Eu acho que a produção bibliográfica tem aumentado muitíssimo, aí tem papel, indiscutivelmente, das pós-graduações, né, tanto da UFMA como da UEM, contribuído para isso, por causa dos trabalhos, né, ou seja, os trabalhos de investigação dos nossos alunos abrem novas frentes, e, indiscutivelmente, instituições que financiam, como a FAPEMA, eu acho ainda muito tímida, né, por volume de produção que nós temos, mas eu acho que a gente só reverte esse quadro quando a graduação, quando a pós-graduação, quando o ensino médio também, porque com essa ideia de que a pesquisa é uma coisa só do ensino superior, né, ou seja, o ensino médio tem que fazer esse trabalho de pesquisa, investigação, que favoreça os nossos professores, os nossos alunos, né, no ensino fundamental e no ensino médio. E, indiscutivelmente, nós temos que ter uma política de incentivo, né, editorial nos órgãos de fomento, não só da FAPEMA, que eu acho que já faz, mas, sobretudo, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. E as instituições também, os centros culturais, têm um papel importantíssimo sobre isso, a Academia Maranhense de Letras, Centro de Cultura José Montelo, as bibliotecas, né, quer dizer, eu acho que tem que ser um esforço conjunto, uma frente, não só de reedição, né, de obras antigas, né, que já não estão mais em circulação, mas na possibilidade de novos escritores, né. Eu tenho acompanhado o trabalho de uma orientadora da Eridan, que é do nosso programa, e ela está estudando poetas, mulheres trans na periferia de São Luís, que publicam suas poesias sociais, né? Então, assim, quando é que essas mulheres terão a oportunidade de publicar seus textos, né, em obras de média e grande circulação, né? Então, eu acho que junto de professores, pesquisadores, instituições privadas e públicas, né, então, de políticas públicas, né, no sentido de fazer um esforço, não só de reedição de obras já esgotadas, mas na publicação também dos trabalhos e dos poetas e poetas, né, que têm aparecido e que têm continuado a fazer a literatura.
Eu acho que é um esforço conjunto, né? Enfim, mas quero agradecer imensamente ao Gelma. Não sei se falei alguma coisa de pertinência, mas peço desculpas se não foi a contento, mas me coloco à disposição para a gente debater essas questões aí. Obrigado mesmo. Fundo do coração. Muito obrigado mesmo. João Nilson daqui a pouco vai preparar uma pequena, que ele sempre faz, João Nilson aqui, Henrique, ele sempre depois prepara, um repentista, mas ao mesmo tempo maneja os versos como se tivesse construindo há uma semana, né? Os versos saem rapidamente, mas saem todo com a métrica perfeita, né? Bom, Henrique, nós queremos te agradecer muito, né? Você faz parte da nossa geração, você vem fazendo um trabalho gigantesco em prol da literatura maranhense. É bom saber que você, desde o seu mestrado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no doutorado, você enfrentou esse grande desafio, que é desconstruir uma imagem que estava sacralizada na nossa literatura, né? E enfrentar essas questões ainda não resolvidas, que era se fomos ou não uma Atenas brasileira, ou se houve uma construção de um mito de Atenas brasileira. Então, esse seu livro, né, essa construção de um mito da Atenas brasileira, é fundamental para a gente compreender determinadas coisas. E de lá para cá, isso tudo foi no começo dos anos 90, né? Mais de 20 anos, já quase 25. E que você vem dando um trabalho agora praticamente com os 2 pés. Durante muito tempo, o Henrique teve um pé na história e um pé na literatura. Agora acho que ele está com os 2 pés fincados na literatura. Então, a literatura maranhense ganha muito com esse trabalho, Henrique.